Olá a todos. Logo depois das férias, nós voltamos aqui, do recesso de vocês, para falar um pouquinho sobre o projeto da Caminhos para a Transformação, Agenda 2030 e ODSs. Eu sou a Marta, PEC de Biologia, da Diretoria de Ensino da região de Jacareí. Eu sou dessa diretoria, sou a Alessandra, PEC de Química. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma TPC. Eu sou Alan, PEC em História. Pode passar, por favor. Bom, então o que nós vamos falar hoje? Nós vamos retomar um pouquinho sobre o projeto que ocorreu esse ano e iniciou no ano passado, em novembro do ano passado. Nós vamos falar sobre tudo que ocorreram nas escolas antes de chegar a essa culminância que será agora em novembro. Pode passar, por favor. Bom, então vamos começar do início. Em novembro do ano passado, nós fizemos um evento lá uma formação, um evento lá ai meu Deus do céu, esqueci o nome, Educa Mais, no Paulo Freire, Complexo Paulo Freire, que foi um ponto focal, um professor da área ou de Ciências Humanas ou de Ciências da Natureza e um coordenador. No início do ano, a gente teve muitas dúvidas ligadas a isso, porque muitos PECs mudaram de escolas, Então, a gente realinhou tudo e a gente deu início ao projeto, então, que vocês devem ter participado junto com o professor ponto focal e com o PC da escola, porque a gente começou a fazer o mapeamento da unidade escolar, que deve ter sido feito com vocês em ATPC, e depois o plano de ação. No plano de ação, vocês iam decidir quais, depois de mapear toda a realidade da unidade escolar e ai meu Deus, comunidade ao redor, desculpa, vocês decidiram 3 ODSs que seriam trabalhadas. Esses ODSs foram trabalhados e aí, agora nesse momento, a gente está recebendo todos os materiais de vocês, acabando de compilar para mandar para a EFAP. Quando a gente fala de culminância, a gente tem 2 etapas. A primeira etapa vai ser aqui na Diretoria de Ensino de Jacareí, que será dia 11 de novembro, e a segunda etapa será em São Paulo, pela EFAP, que será dia 16 e 25 de novembro. Marta, vale lembrar que essa culminância que vai acontecer na EFAP é uma culminância com todas as outras diretorias pertencentes a esse projeto. Então, a nossa diretoria vai representar todas as nossas escolas nessa ação, juntamente com mais 60 diretorias do nosso estado. Então, é um trabalho que iniciamos aqui na nossa diretoria de Jacareí e foi semeada aí essa semente, jogada essa semente. Teve uma repercussão em outras diretorias, a adesão desse projeto em outras diretorias também. E eu acredito que é graças a esse trabalho que iniciamos no início do ano, com essas 2 lives que estão na tela de vocês aí, que aconteceu uma em fevereiro e outra em março, falando sobre o projeto, Marta? Essas 2 lives, na verdade, a gente falou para vocês o ano passado, quando a gente apresentou na Secretaria da Educação de São Paulo o projeto, eles pediram para que acontecesse em todo o estado, que eles não queriam deixar ninguém de fora, que é aquilo que diz a própria Agenda 2030. Então, dia 21 de fevereiro, foi feita a live para apresentar para as outras diretorias de ensino, e no dia 24, a gente fez a live para que pudesse usar não só para os professores das outras diretorias de ensino, mas para vocês também, nós divulgamos para vocês e também para os alunos. Lógico que é uma live de 1h30, mas vocês podiam usar trechos do histórico, recortes. Bom, dava para usar tanto em ATPC quanto para os alunos, e a gente também apresentou um jogo. Foi o momento que a gente conseguiu falar um pouquinho do jogo com vocês. Mas pode continuar, por favor. Bom, a gente apresentou, em primeiro lugar, esse histórico. Esse breve histórico foi passado para vocês com a intenção de vocês retomarem um assunto que já está no currículo de Ciências e Biologia, e também de Ciências Humanas, Linguagens, mas muito mais em Ciências da Natureza e Ciências Humanas, que vocês já tinham visto aqueles quadradinhos dos ODSs, e quando a gente passou pelas escolas, em agosto, muitas pessoas perguntaram o que era, e a gente fez esse histórico para vocês poderem retomar os assuntos com os alunos. Então, a gente falou sobre a primeira grande reunião que ocorreu da ONU, sobre quando lançou o IPCC, quando a ONU criou o IPCC. A gente falou da primeira reunião que houve aqui no Brasil, uma grande conferência. A gente falou da Cúpula da Terra +5, que foi para dar um empurrão para a Agenda 21, que tinha sido lançada na época,
sobre o protocolo de Kyoto, Declaração do Milênio, que falava sobre os 8 ODMs. E aí, a gente chegou naquele quarto relatório do IPCC, que foi em 2007, que foi o relatório que até ganhou um prêmio Nobel, né, porque foi muito forte. E depois, a gente teve aquela reunião em 2015, que lançou a Agenda 2030. Após o lançamento da Agenda 2030, a gente só teve conferências até agora para tentar fazer com que os países realmente cumprissem os protocolos que prometeram. Né? Não teve alteração, muito pelo contrário, ele teve cobrança. Né? E nós, quando nós falamos de trabalhar com a Agenda 2030, esse projeto tinha um diferencial. O diferencial não era só os alunos conhecerem o assunto, né? Então, o histórico fez com que eles conhecessem mais sobre os assuntos, mas que nós, juntos, pudéssemos trabalhar na unidade escolar, atingindo as comunidades. Né? Pode passar. As ações, então, elas deveriam atingir as comunidades escolares. Ale, como que a gente passou isso para frente? Então, é válido ressaltar, Marta, que a Agenda do 2030, na verdade, ela foi feita a partir de uma declaração em 2015, como você mencionou, e que ela tem aí como uma base uma pirâmide, né, onde ela tem ali os seus pacotinhos e cada um tem um significado. Né? A gente vê aí a parte inicial dela, que é a visão dos princípios, e eles são refletidos, né, dentro dessa declaração, onde os países pertencentes à ONU assinaram. E dentro da visão e dos princípios tem toda aquela parte em todas as comunidades participarem, em relação a ser uma declaração realmente transformadora, que saia do papel e consiga, de fato, mudar a vida das pessoas no mundo. E aí a gente também tem, aí no verdinho, a parceria global. O que seria essa parceria global? Seria a atitude de todos, né? A participação de todas as pessoas, incluindo a parte civil, incluindo a parte pública, né, os próprios políticos e as pessoas participarem, então, das ações referentes aos objetivos. Dentro, aí, então, dessa pirâmide, no quadrinho amarelo, a gente tem o quadro de resultados ODS. Né? O que são os ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem 17. Tá? E o que acontece? Cada objetivo tem várias metas, né? Coisas para se alcançar até 2030. E dentro dessas metas, tem as submetas também. No total, a gente tem 169 metas. Não é pouca coisa. Né? E na partezinha aí em vermelho, o acompanhamento e revisão, que faz parte dessa declaração, é o quê? É como eu vou conseguir acompanhar se de fato essas metas estão sendo alcançadas. Então, a gente tem 254 indicadores. Né? Então, por exemplo, em relação à educação, um dos indicadores que a gente pode considerar aqui no Brasil é o IDEB. Né? Se for ao nível estadual, o IDESP. São indicadores de resultado para a gente saber se está alcançando ou não essas metas e submetas. Okay? É válido ressaltar também que, dependendo da região, do país, algumas metas ou submetas também podem ser modificadas ou mesmo descartadas. Pode passar. O que a gente tem também em vista são os 5 pilares, a gente chama dos 5 P's do desenvolvimento sustentável, né, dos ODS. Então, a gente tem em relação às pessoas, a gente tem em relação à prosperidade, então é tudo aquilo que vai ser voltado para melhorar a qualidade de vida e a parte econômica também das pessoas. A gente tem a paz, né, que entra toda aquela parte da justiça, diminuir os conflitos. A gente tem parcerias, que é o que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Uma parceria com uma escola, parceria entre governos, parceria entre empresas e assim por diante. A gente tem o planeta, né? Que é aquilo, toda a parte ambiental, da gente conseguir ter um planeta totalmente sustentável e bom para as futuras gerações. Ale, você acha, por a gente ser a diretoria de ensino, piloto, a gente conseguiu atingir pelo menos algum desses P's? Eu acho que a gente conseguiu consolidar esses 5 P's dentro das ações que a gente propôs, porque de uma forma ou outra a gente conseguiu ter pessoas envolvidas, a gente conseguiu mexer economicamente, sim, devido às parcerias que a gente realizou. Houve várias ações também das escolas em relação à cultura de paz, que está inserido também dentro dos ODS, e toda a parte ambiental também que vai entrar em prol de um planeta melhor. Então, a gente não estava tentando atingir só a parte ambiental, não era isso, Não, né? não era isso, que a gente vai ver isso no próximo slide. Pode passar, por favor?
O que a gente vê? Quando fala-se de sustentabilidade, as pessoas acham que é só plantar uma árvore, que é uma coisa totalmente voltada para o meio ambiente. Não é. Sustentabilidade, ela tem 3 pilares. A gente tem toda a parte ambiental, que a gente tem aí na base chamada de biosfera. A gente tem a parte social, que está aí denominada como sociedade. E a gente tem a parte econômica, né, que está denominada aí como economia. Então, a gente foi separando aqui, isso foi a gente que montou também, né, a gente foi separando os ODS que convém a cada pilar também da sustentabilidade. E lembrando o quê? Lembrando que o ODS 17, que é em relação às parcerias, vai transitar entre todos os outros ODS, tá? E é claro que, dependendo da escola, dependendo da comunidade, da empresa, quem vai estar fazendo as ações, não necessariamente vai ficar só com um ODS. Você pode estar misturando os ODS também, conforme as ações que foram realizadas. Isso explica, então, porque no começo do ano a gente falava para eles assim, não precisa escolher o ODS 4 especificamente, né? Isso, exatamente. Até porque o ODS 4, que é da educação de qualidade, a gente já vem trabalhando isso, né? Então, é uma coisa que vem desde o Plano Nacional de Educação, que não foi por acaso elaborada, e isso se estendeu para o Estado e foi se estendendo para a gente também. Então, as metas que eles colocam lá, quando a gente, né, cisma em melhorar indicadores do IDESP, do IDEB, não é por acaso, né? E a gente vai vendo isso no dia a dia também em relação às avaliações e às atividades escolares que os professores vão trabalhando com os seus estudantes. Então, todas as ações que foram desenvolvidas contribuíram para os outros ODS, né? Com certeza. Consequentemente, para o ODS 4, certo? Isso, até porque para trabalhar os outros ODS, a gente precisa também educar. A gente precisa conscientizar. E isso vem desde do trio gestor, professores, até transmitir para os estudantes. Porque eles não podem fazer uma ação do nada. Ah, vamos fazer uma horta. Tá, mas o porquê dessa horta? Então, tem que ser conscientizado em relação ao que é a Agenda 2030, o que são ODS, para que disso, por que foi falado dessas metas, entende? Então, é necessário, então, buscar-se também o ODS 4 de educação de qualidade, que vocês já fazem, né, meus caros? Passar? Alan, a gente volta um pouquinho, então, lá na competência, né? O que o ODS tem a ver com as competências da BNCC? Na verdade, o trabalho com os ODS, juntamente partindo do nosso currículo paulista, que tem como base a BNCC, a gente percebe ali várias competências que, se atreladas e integradas aos ODS, a gente também atinge o currículo paulista. É interessante, Ale, trazer essa fala referente ao que transita entre os ODS, porque a palavra do momento que a gente traz muito nas nossas formações é a questão da integração. Isso mesmo. Então, os ODS, além de tudo, eles estão integrados. Eu não consigo trabalhar uma coisa isolada da outra. De certa forma, em algum momento, ele vai respaldar em outro ODS. As metas, né? As metas, os objetivos em geral, né? E quando a gente pensa dessa relação dos objetivos com as competências, a gente trabalha isso na sala de aula, os professores fazem esse trabalho, né? Trabalhar a questão do conhecimento, o pensamento crítico, o pensamento criativo, científico. Nós visualizamos os projetos de vocês, boa parte deles trazendo ali o aluno como protagonista, sendo autônomo do seu trabalho, né? Um trabalho maravilhoso que nós encontramos na sistematização dos projetos, aquele trabalho de solidariedade de uma escola com a outra, de uma comunidade com a outra. Então, é possível trabalhar empatia e cooperação dentro dos ODS. A gente percebe que todas essas competências que estão na tela são possíveis de serem trabalhadas pelos ODS. Eu ia falar para você, né? Não tem uma competência só, a gente poderia trabalhar as 10, né? Eu acho que assim, nós não fizemos esse exercício ainda, né? Porque tudo é muito novo para nós, é um projeto que está sendo desenvolvido, ao mesmo tempo sendo ampliado, discutido, analisado, mas é interessante como indicador para nós, mais tarde, nós iremos com certeza analisar esses dados e perceber qual que é o trabalho que atingiu, quais as escolas atingiram todas as 10 competências, ou será que faltou alguma competência que não foi trabalhada nessas ações do ODS com as escolas? Né? Então, eu acredito que
um projeto, um ODS, 3 ODS no caso do nosso projeto, atingiu sim todas essas competências do currículo. Intencionalmente ou não, né? Isso. Agora é uma questão muito importante. Intencionalmente ou não, foram trabalhadas. A questão é, eu tive essa percepção de que eu trabalhei autoconhecimento com a ação ODS, comunicação, cultura digital, eu percebi isso ao longo do trabalho. Isso é uma questão de ser discutido em ATPC, dos coordenadores, trabalharem também as competências relacionando com uma ação da escola, né? Isso é o dia a dia do professor. A gente precisa perceber isso para ver aonde a gente vai melhorar, onde a gente vai, qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa, né? Essa fase agora, a gente está numa fase em que a gente está pegando todo o material que vocês mandaram pela sistematização. Se vocês não viram a sistematização, a gente mandou para o ponto focal da escola responder. Então, eles responderam todas as ações que foram feitas, quais as comunidades foram atingidas, quantos alunos participaram, professores. Isso tudo nós vamos compilar agora, nessa semana, e todo o material vai para a Coped e para a EFAP, não só nosso, mas de todas as diretorias de ensino. Aí a gente vai ter uma noção do que a gente atingiu, não é verdade? Isso é verdade. Além disso, é importante destacar também, o trabalho com os ODS realizados pelas escolas não foram trabalhos que estão distantes do currículo, pelo contrário. Verdade. Agora, eu percebi que as escolas entenderam a mensagem de não ser algo apenas pedagógico. Isso foi muito importante. Quando a gente pensou na culminância, a gente também pensou numa culminância que fosse transformar o dia daqueles estudantes, transformar o dia daquele grupo que trabalhou o ano todo com o ODS e estaria ali presente, apresentando seu trabalho. Então, é interessante a gente lembrar isso também, que os ODS, eles vão além. A ideia é transformar, de fato, a comunidade. Não apenas no currículo, que é o que a gente vai mostrar para vocês, que é as possibilidades de se trabalhar o ODS dentro do currículo, mas o nosso projeto, ele é um combo. É currículo / comunidade / aluno, né? A gente faz essa integração, essa né? integração. A integração, lembrando que quando o Alan falou que os ODS são integrados, eles também são indivisíveis, e por isso, querendo ou não, você pode esse ano ter trabalhado com 3 ODS e se dar conta que, no fim das contas, você atingiu outras metas. E para o ano que vem, no final do ano, nós vamos estar decidindo quais os ODS que nós vamos estar trabalhando. E, de repente, olha, eu percebi que a minha comunidade está com uma falta maior nesse determinado assunto. Então, eu posso trocar de meta, ou esse trabalho está muito legal, seria legal continuar? Vamos continuar esse ODS. Mas, pegando um gancho no que o Alan falou, na culminância, tudo foi pensado para vocês. Desde o local, a gente ainda está pensando, né? Inclusive, a gente ainda está fazendo, a gente está quase de cabelo em pé, mas tudo pensando que vocês precisam estar aqui e também os alunos. E, por isso, a gente não podia ter um local pequeno, a gente precisava ter um local grande, que vocês pudessem vir e que fossem bem recebidos. Ale. Só ressalvando também, gente, quando a gente fez essa proposta para as escolas, não foi uma coisa assim, eu tenho que inventar uma coisa. Não, às vezes a escola já tinha ações voltadas ali para os estudantes, só precisou amplificar isso para ir além dos muros da escola. Então, de repente, a escola já faz uma campanha do agasalho, já tem atividades que vão se voltar em relação ao empoderamento feminino, de repente, e aquilo já está sendo, na verdade, foi só classificado os ODS em relação a essas ações. Algumas escolas, né, precisaram desenvolver algumas ações, mas a maioria já tinha coisas que já faziam. Muda pra gente a tela, por favor. Alan, você acha que para o ano que vem, as escolas vão sentir as mesmas dificuldades que elas sentiram no início desse ano? Eu espero que não. Porque a ideia Seja é a sincero. mesma. Né? A ideia é a mesma. Eu acredito que não. Apenas com as escolas do ensino fundamental, que é o ano que vem uma proposta de se ampliar. Para quem perguntou, né? Perguntaram tanto para a gente, Isso. né? O ano que vem vai ser ampliado para o ensino fundamental, anos finais, tá bom? A ideia, a proposta é a mesma. O que nós vamos fazer, e o que acho que a gente vai discutir isso no final do ano, junto com vocês, pontos focais, é exatamente o que deu certo, o que não deu,
como a gente vai alinhar e amparar ali, aparar algumas arestas que o projeto... E isso vocês também podem colocar na avaliação no final desse ATPC, já dando sugestão sobre isso. A gente está falando sobre um projeto que vocês participaram, então deem a sugestão de vocês em que deu certo na escola, o que não deu certo na escola, o que a gente pode ajudar. Por isso até que a gente agora está enviando material para a EFAP e para a COPED, porque eles estão lá na produção de materiais e junto com a gente vendo o que deu certo, o que não deu certo. E também aí pleiteando algumas parcerias para o ano que vem, tá bom? Falando em materiais, nós vamos destacar aqui então o currículo paulista do ensino médio, que está em tela, né, Dulce? Está em tela. Por que o ensino médio? Porque inicialmente visualizamos muito os ODSs nos componentes curriculares do novo ensino médio, dos né? itinerários Tanto formativos. dos itinerários, quanto da formação geral básica, a possibilidade ali de se trabalhar, mas no currículo do fundamental também, porque as ações, elas são muito próximas, né? Só a forma, as metodologias podem se alterar, mas enfim. A gente sabe, inclusive, que os alunos do ensino fundamental, eles são muito mais engajados, né? Então, se a gente iniciar o ensino fundamental nesse próximo ano, eles vão chegar no ensino médio com outra percepção. É que esse ano, realmente, a gente achou que seria muita coisa para eles, né? Foi um cuidado que nós tivemos quando foi pensado esse projeto. Falando sobre o currículo, olha lá, o currículo paulista, tá a tela cheia, ô Dulce? O currículo paulista, ele tem aí os fundamentos pedagógicos do currículo, né? Que nós temos ali a inclusão educacional, um atendimento, modalidades e temáticas, onde existe uma proposta pedagógica da escola em harmonia com as ODS. No caso, esse item destacado está relacionado com a ODS 4, né? Então, quando a gente faz o estudo dos fundamentos do currículo, percebemos ali a necessidade da inclusão educacional. Nesse sentido, a ODS 4, ela vem de encontro a esse projeto. E daí nós destacamos algumas metas e habilidades que possam ser trabalhadas pelo currículo. Passa para a gente, por gentileza. Olha só, a ODS 7, por exemplo, é uma ODS que tem como meta a meta 7A, e ela se encaixa perfeitamente com a habilidade de ciências da natureza do ensino médio. Qual que é essa habilidade? Uma habilidade que visa avaliar o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias, possíveis soluções para demandas que envolvam a geração de transporte, distribuição, consumo de energia elétrica. E o que as escolas fizeram? E o que vocês todos do novo ensino médio provavelmente realizaram, de certa maneira, a construção da casa sustentável. Isso, no meu papel no desenvolvimento sustentável. Essa ação, ela foi desenvolvida, ela estava presente no mapa, vocês realizaram a confecção dessa casa e vocês estavam fazendo a ODS 7 acontecer. O que os parceiros, de repente, dentro da cidade, você percebe que tem uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente ou com empresas que trabalham com sustentabilidade, era levar isso para fora da escola, era mostrar isso para a comunidade. E daí sim a gente estaria também atingindo a meta 7 da ODS. Que é o grande diferencial, né? Então, nós já fazemos. Mas como que eu posso atingir a comunidade? Lembrando que eu atingindo a comunidade, eu estou atingindo a vida dos meus alunos. E eu estou melhorando a vida dos meus alunos. E quantas escolas já faziam isso, mas aumentaram, né, Alê? Isso mesmo. Passa para a gente, por gentileza, Dulce. Então, aqui também mais um exemplo, a ODS 5. A ODS 5 tem a meta 5.1 e ela pode ser trabalhada na habilidade de ciências humanas, a 502, isso mesmo. E ela ali fala para analisar ações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdades, preconceitos, intolerância e discriminação. Isso nós encontramos muito nas ações relacionadas à cultura de paz e principalmente quando trouxe a questão do empoderamento feminino ou a questão da luta, da discussão de gênero nas escolas. Quando nós falamos sobre DSG. Quando falamos de DSG e por vezes falamos também do ERER, essas relações, essas pastas, esses assuntos, as temáticas, elas são discutidas ali também. Os projetos apresentados até então tiveram muito foco na ODS 5, a gente percebeu isso também. Né? Eu não sei se eles repararam, mas tudo que a gente desenvolveu esse ano, seja a Alessandra em Química, em Matemática, eu em Biologia,
o Alan em História, a gente tentou trazer propostas para vocês que pudesse abranger aqueles ODSs que as escolas já estavam trabalhando. Então, olha, eu estou trabalhando ODS 2, estou trabalhando ODS 3, o que esse professor pode estar precisando de material para abranger esse assunto, né? Lógico, você já conhece o assunto, mas, por exemplo, em biologia, no Juntos pela Prevenção, a gente trouxe novos dados. E esses novos dados estão ajudando a vocês desenvolverem esse projeto na escola também. As habilidades, elas são contempladas, elas são trabalhadas, os nossos materiais já trabalham as habilidades. A ideia da ODS é essa habilidade que eu já faço em sala, eu consigo reproduzir fora e atingir essa meta. Então esse é o questionamento que a equipe gestora, os professores precisam ter nas suas reuniões, na hora da elaboração dos projetos também, né? Sempre relacionando o que já é feito. Passa por gentileza, que eu acho que vai para um outro tema. Isso. Daí eu passo para a Alessandra, que é da área de Ciências da Natureza, que mostra um exemplo disso no mapa, né, Alessandra? Gente, ó, o que acontece? A gente também teve um cuidado de estar trabalhando focado com o ensino médio, porque esse ano, né, começou a parte do aprofundamento curricular, que é uma coisa nova no ensino médio, né? Então, vocês sabem, né, que principalmente quem dá aula dos itinerários formativos, dos aprofundamentos, que a gente tem um mapa, que é, então, um norteador em relação às atividades que são trabalhadas. Então, ano passado, quando teve formação sobre o novo ensino médio para todos os professores, seja pelo Centro de Mídias ou por nós mesmos em ATPC, nas ementas já vinha lá embaixo os números dos ODS trabalhados em cada aprofundamento curricular. Tá? Então, esse mapa que a gente está trazendo como exemplo é um comum, né, que está na maioria das escolas, que é o meu papel no desenvolvimento sustentável. Tá? Aí o que acontece? Lá no primeiro semestre, a gente teve a unidade curricular 1, que foi trabalhado esses componentes curriculares mencionados aí na tela, e a gente já colocou, então, por exemplo, zoonoses tropicais. Qual foi o ODS mais trabalhado neles? ODS 3. Né? E assim foi indo, até chegar no que convém a parte de química, né, que é a água solvente universal, que é o ODS 6, que é em relação ao saneamento. E aí, a gente vai exemplificar aqui, tá? Então, por exemplo, na atividade 2, que tem como eixos estruturantes a parte dos processos criativos e investigação científica, é trabalhado mais o quê? Mais o ODS 6. E eles têm, como uma introdução, o que é proposto o professor fazer? Uma roda de conversa sobre o ODS 6. Então, assim, é bem focado nisso. Tá? Algumas atividades de outros componentes pode ser uma coisa um pouquinho implícita, mas ele estava totalmente explícito. Trabalhe ODS 6. Né? Então, foi trazendo o quê? Uma discussão sobre esse ODS e traz o quê? Um cutuque ali para os estudantes para ver a realidade da comunidade deles em relação ao saneamento, para eles refletirem sobre o que eles vão fazer no próximo passo. Pode passar? Aí, no desenvolvimento, foi proposto o quê? Trabalhar, então, uma discussão sobre o saneamento básico. Então, desde aquilo, como que se faz esse saneamento, em relação à qualidade de água, às análises físico-químicas, né? Então, já vem aqueles objetos de aprendizagem em relação às concentrações e assim por diante, trazendo também a parte de investigação científica dentro dessa temática. A sistematização, o que foi proposto? Foi proposto fazer um júri simulado. Eu já fiz isso em escola também, é muito legal. Então, assim, foi proposto fazer um caso fictício, né? Então, oponentes em relação ao saneamento, o que é bom, o que não é, em relação a alguns componentes químicos, né? E traz o quê? Traz essa parte também da parte argumentativa, que está lá nas competências gerais da BNCC, por exemplo. Né? E no final da unidade curricular, que é aquilo que vai consolidar toda a unidade, o que era proposto? Era proposto para os estudantes daquele aprofundamento fazer uma campanha de conscientização com o quê? Com os dados que foi feita a investigação sobre a água potável, em relação à parte de zoonoses lá do início, em relação à pegada hídrica, e a divulgação, então, de um projeto também para benefício da comunidade. Né? Essa água virtual entraria em muitos assuntos, né, da pegada hídrica, né? Então, o que a gente vê? Que no final dessa unidade curricular, de fato, traz algo que é para expandir para a comunidade, não é para ficar dentro do muro da escola. Né? Então, a gente traz esse exemplo aqui para vocês. É claro que, mas a gente já está na UC2, não tem importância. No ano que vem, vai ter segundas séries que vão iniciar com essa UC1 e vai ter também esses desígnios como norteadores. E mesmo estando na UC2,
as possibilidades de trabalhar isso ainda agora e pensando Isso já, mesmo. eu percebi que essa atividade, os alunos engajaram, eles entenderam que é um ponto de atenção na comunidade, por que não já guardar esse assunto para ser trabalhado ano que vem? Esse olhar é importante todo mundo da escola ter. Os componentes curriculares continuam todos embasados nos ODS, tá bom? Porque a BNCC também está embasado nos ODS. Pode passar, Dulce, por favor? Passa na tela aqui, por gentileza, da frente. Quando nós falamos das eletivas, no início do ano, nós falamos muito para as unidades escolares desenvolverem eletivas com o tema da Agenda 2030. Né? Já que já seria mesmo um assunto que seria trabalhado durante o ano letivo, por que não desenvolverem assuntos, primeiro, relacionados, né, ao que é a Agenda 2030, como podem ser trabalhados, correlacionando, como a Alessandra falou, os mapas, para ser um auxílio. Né? Então, dentro das eletivas, algumas escolas mostraram para a gente, né, eletivas sobre o assunto, e a gente retoma aqui. A gente está no segundo semestre, mas o projeto continua ano que vem. Ele vai iniciar de novo, né, sobre outros ODS ou alguns iguais, mas por que não pensar em eletivas que possam aumentar, ampliar o conhecimento dos alunos em relação ao assunto, tá bom? Deixa eu só completar. Exemplos de eletivas sempre visando a necessidade do sonho de cada aluno, o projeto de vida. O projeto de vida de cada aluno. Porque nós passamos nas escolas, nós realizamos os nossos acompanhamentos e percebemos, né, de início, algumas fragilidades em entender a eletiva como um desdobramento do projeto de vida do aluno e não uma facilidade que o professor tenha na hora de ministrar essa aula. Então, é importante, eu posso usar o ODS numa eletiva? Posso, desde que ele acompanhe o projeto de vida desses alunos. Você concorda comigo que a partir do momento que os alunos passarem a conhecer o assunto, ele começa a fazer parte da vida desse aluno e pode, então, entrar no projeto de vida dele? Porque o ODS, ele, de fato, faz uma transformação na onde ele mora. Então, se faz diferença para ele onde ele mora, faz diferença no projeto de vida dele, porque ele pertence àquela região, ele pertence àquilo. Que dirá para ele, né? Não estou falando que a eletiva tem que chamar caminhos para a transformação, muito pelo contrário. Só que você já está desenvolvendo, por exemplo, um tema ligado, sei lá, à saúde, bem-estar. Alimentação. As escolas estão fazendo esse ano muitas eletivas sobre gastronomia. Sim. Então, eu posso relacionar a gastronomia com os ODS? Sim, nós temos o ODS de erradicação de pobreza, que é o EDS 1. Fome zero, né? Número 2. A gente consegue fazer o 3, saúde e bem-estar. Com esses ODS. Inclusive parcerias com professores, né? Porque, de repente, eu estou estudando a parte gastronômica com a parte nutricional. Então, a gente consegue linkar essas parcerias, o que é o mais importante, que é o DS 17. Então, olha, quando a gente vai fazer eletiva, não esquecendo que tem que ter uma ementa, uma justificativa, né, que é sempre o projeto de vida, um objetivo, qual o objetivo dessa eletiva, as habilidades, são habilidades que o Alan acabou de citar para vocês. A gente deu o material, passou o material no início do ano para os pontos focais, existe um drive sobre os ODS que está disponível para vocês, né, que vai estar indicado já, que tem todos os ODS, né, Alan? Todos os ODS estão linkados a habilidades, né? Todas do 1 ao 17. E aí, então, depois que você já sabe qual o eixo temático que você vai trabalhar, tudo depende de qual ODS você vai trabalhar nessa eletiva, para você poder escolher o conteúdo, qual é a metodologia, quais vão ser os recursos, a culminância, a avaliação, né, pré e pós, tudo dependendo do tema que você vai abordar, como a Alan falou muitíssimo bem, dependendo do projeto de vida do aluno. Porém, eu acredito que nesse ano letivo, como eles ficaram conhecendo sobre a Agenda 2030 e os ODS, a gente tem inúmeros temas que podem ser trabalhados que vão contemplar o projeto de vida deles. Pode passar? Vamos seguir o nosso por conta do tempo, vamos falar a respeito desse processo da formação, né, Marta? Não, olha, o Drive está na tela. Já está na tela o Drive. O Drive com todos os materiais que a gente falou, inclusive as referências bibliográficas, tá bom? Quando vocês entrarem nas referências bibliográficas, tem um manual super legal, isso para o ano que vem, que a gente já falou, da Unesco, com várias ideias, vários temas que podem ser trabalhados em sala de aula. Então, vamos retomar. Nós, então, vamos falar agora da culminância, certo? Culminância. Vamos para a culminância? Falamos culminância, perceberam?
Sincronizado. Ali vocês vão receber também os links dos mapas, dos materiais. Pode passar, por gentileza? Pode passar. Sobre o grupo de WhatsApp, por favor, permanecerem no grupo só os pontos focais da escola. Então, quem é o professor coordenador do ensino médio, o ano que vem também o coordenador do ensino fundamental e um professor ligado à área ou de ciências humanas ou de ciências da natureza, tá bom? Esse grupo a gente está sempre atualizando, mandando as mensagens mais importantes. E essa semana passada, na sexta-feira, eu mandei um comunicado explicando melhor um pouquinho sobre a culminância. Que, a princípio, vocês... não foi sexta-feira, que a gente está passando depois. Então, faz 2 semanas que eu mandei um comunicado. 301 do NPE sobre a culminância, tá? Pode passar. O que esse comunicado fala? Ele fala um pouquinho sobre a culminância, que será dia 11/11, o horário que vocês vão chegar lá, só que assim, convocado será o professor ponto focal. Alunos, 3 alunos. A gente vai estar disponibilizando lanches e transporte para 3 alunos e um professor. Mas, Marta, então a gente não pode ir? Lógico que pode. Vocês podem fazer uma expedição escolar, por exemplo, porque vai ser um ambiente de aprendizado. Então, pela expedição escolar, daí a escola fica responsável pelo transporte e pela alimentação, tá bom? A gente não consegue para todo mundo, lembrando que a gente tem 54 escolas de 6 municípios, tá? Só para a gente compreender o que foi consolidado até então, fizemos uma sistematização. Isso mesmo. Onde foram elencadas ações realizadas, o engajamento dos estudantes e o impacto, né, dessa ação na escola e na comunidade escolar. E foram entregues apresentações de PowerPoint, como foi discutido na reunião de ponto focal, e o vídeo de 1 minuto que nós vamos utilizar para o material na EFAP, certo? Na verdade, a gente vai pegar a ação para a EFAP de maior impacto entre todas as nossas escolas, porém, vai ser feito, não só para a EFAP, mas também para a nossa diretoria de ensino, um Padlet com todos os materiais que nós recebemos, tá bom? Isso mesmo. Então, no Bunkyo, dia 11/11, aberto ao público, certo? Certo. Eu só ia fazer um complemento, porque daí esse Padlet pode servir até mesmo como inspiração para outras escolas, né? De repente, eu fiz só uma ação, fiz 2 ações, eu não sei mais ideias do que mais eu posso fazer, então você vai poder lá, né, surrupiar, né, dar uma olhadinha ali no Padlet de outras escolas, as ações de outras escolas, e até de repente fazer parcerias com outras escolas em relação às ações futuras para o ano que vem também. Isso é muito importante. Eu acho que a partir das ideias, porque não é que eu estou roubando a ideia do outro, não, eu posso não ter pensado nisso e isso cairia como uma luva para a minha comunidade, né? Eu não conhecia os problemas da minha comunidade antes, mas agora eu sei, mas eu não tive essa ideia antes. Então, não só das outras escolas, mas também das outras diretorias de ensino, né? Isso mesmo, né? replicabilidade, né, gente? De acordo, é claro, com a realidade de cada comunidade escolar. Então, está em tela a questão da culminância prevista para o dia 11/11, vai ser aberta ao público, será no Bunkyo. Todo mundo conhece onde é o Bunkyo? Onde é a festa dos imigrantes. Isso. E nesse dia nós vamos receber todos os públicos, mas esperamos muito a participação de todas as escolas. Isso. Haverão atividades o dia inteiro para os alunos. Então, vocês indo até a escola, saindo da escola, indo para o Bunkyo, é um dia de aprendizado, tá bom? E no dia 16/11 ou 25/11, ainda faltam alguns alinhamentos com a EFAP, será realizada a nossa culminância com todas as diretorias, mas vocês serão avisados também, nós iremos mandar os comunicados falando sobre esse dia. Então, neste momento, nós estamos esperando vocês no dia 11 de novembro para a participação dessa culminância. É o trabalho que todos vocês realizaram e realizam o ano todo, né, com os alunos. A gente está mostrando o trabalho de vocês, né? Se vocês não tiverem, não forem visitar, acaba que não tem exposição, né? Então é muito importante que vocês incentivem os alunos, tragam a família, levem os alunos, os professores. De repente, no horário de aula não vai conseguir, porque a escola não pode ficar sem muitos professores. Depois do horário de aula, dá uma passadinha lá e vai ver essa atividade que foi realizada por todas as escolas aqui na Diretoria de Ensino de Jacareí, porque vai vir gente da EFAP, vem gente da COPED, vai vir imprensa, observar o trabalho de vocês, que foi muito significativo. A gente foi a primeira diretoria de ensino a desenvolver o trabalho.
dando ideia para tantas outras diretorias de ensino. Nós percorremos algumas escolas, né, nas culminâncias, que nós somos convidados, algumas nós não fomos convidados, né, mas nós percorremos algumas escolas. Foi emocionante de ver o trabalho e o empenho de vocês. Nós percorremos também diretorias de ensino. Foi muito legal. E toda vez que nós fomos lá, eles trouxeram ideias para a gente, e nós levamos ideias para eles também, de vocês, mostrando o quanto vocês estão trabalhando e trabalharam com a gente até agora. Essa festa é de vocês, é para vocês, tá? É uma festa mesmo. Passa para a gente por a próxima tela. Em tela, nós temos... Isso, Alan. Temos a lista de presença na tela, então vocês, por favor, preencham. Não esqueçam de colocar também quais as sugestões de vocês para o projeto para o ano que vem, tá bom? Pode passar. Alê. Aqui a gente tem os nossos contatos, né? A gente sabe que tem professores assistindo esse ATPC, que são os pontos focais, mas caso algum professor tenha alguma dúvida, queira saber mais sobre o projeto, pode entrar em nosso contato também, tá? Aí tem o telefone nosso telefone particular e os nossos e-mails também, tá bom? A gente tem respondido todo mundo, né? Sábado, isso, domingo, todo feriado, mundo. Mas, assim, a gente conta sempre com a participação dos pontos focais para a gente poder ajudá-los, o projeto continuar. E, por último, Alan. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro e a gente se vê num próximo ATPC. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa semana.